Olá, eu sou Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma coisa bem interessante. Muitas vezes quando você está desenvolvendo alguma aplicação, está iniciando uma análise de dados, até mesmo criando um banco de dados, muitas vezes você precisa de uma amostra de dados para poder testar. Então, muitas vezes você precisa de um arquivo para poder importar no Pandas, você precisa de uma query SQL para fazer uma carga no seu banco de dados, ou você até mesmo precisa de acessar uma API para poder fazer isso. Então, vou mostrar um serviço web aqui que disponibiliza dados, amostra de dados, de uma maneira muito simples e prática. Eu já utilizo há bastante tempo aqui para gerar massa de dados para me testar tanto os meus códigos quanto os modelos que eu estruturo aqui dentro de banco de dados ou então para qualquer outra finalidade. Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como criar datasets utilizando essa ferramenta que é o Mocahu, que é um site que disponibiliza. Então aqui você tem uma infinidade de atributos onde você consegue modelar a sua base de dados, mas aqui você gera não só datasets ou queries SQL para você poder fazer uma carga de uma amostra de dados. Ele também possibilita que você crie uma API, mas essa da parte da API eu vou fazer um segundo vídeo aqui mostrando como que você cria uma API a partir da estrutura de dados que ele disponibiliza para você, tá bom? Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar como criar os datasets. Para fazer isso, quando a primeira vez que você acessa o site, é essa tela aqui. Então, para você poder utilizar ele, eu sugiro criar uma conta. Então, no caso aqui, eu vou fazer login, tá? Acabei de fazer o login aqui, já estou logado. Por que é interessante você estar logado? Porque a estrutura de dados que você criar aqui, você consegue salvar ela em forma de esquema. Então, toda vez que você precisar consumir aquele dado, você volta aqui e você já pega uma amostra de dados já naquela estrutura que você definiu. E para usar a ferramenta aqui é muito simples. Você tem aqui na parte inicial dela, você tem a estrutura dos dados que está disponível. Então você tem aqui um campo ID, um first name, last name, e você pode tanto adicionar um novo atributo, mas além disso, você tem o nome do campo que você vai criar o seu dataset, você tem o type e você tem algumas opções. No caso aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou remover aqui algumas coisas, por exemplo, vou remover o IP, vou deixar esses dados aqui. Então, se eu quiser criar um dataset com essas informações, eu crio de maneira muito simples. Mas, vamos dizer que eu queira mudar aqui, por exemplo, ó, eu quero colocar só nome, aí aqui, sobrenome e e-mail. Beleza, se o meu dataset fosse interessante eu utilizar isso aqui, eu já poderia partir para o passo seguinte, que é criar o esquema e depois gerar a amostra. Mas, se você olhar aqui, você pode adicionar um novo atributo. Então, você clica que ele replica exatamente o último. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, por exemplo, endereço. Eu posso vir aqui abrir. E quando você clica aqui nas opções do Type, ele apresenta mais de 157 opções de atributos que você pode adicionar na sua amostra. Então, quando você clica aqui em todas, você consegue ver aqui, ó, uma infinidade de atributos que você consegue adicionar ao seu modelo de dados. Por exemplo, como eu quis colocar um endereço, deixa eu ver alguma coisa. Posso vir aqui, e-commerce, construção, health location. Aqui, parará, pararô. Vamos dizer que eu vou colocar aqui o código. Aqui, ó, street address. Então eu vou colocar street address como endereço. E logo aqui, ó, como a nossa amostra aqui, ele limita a 1000 registros a estrutura que a gente montou aqui. Mas antes de eu criar aqui, eu posso criar logo no rodapé aqui, eu tenho a opção de eu fazer o download, um preview, salvar o esquema e outras opções. Primeiro aqui, vamos visualizar o modelo de dados que a gente está criando. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem ó, o ID, nome, sobrenome, e-mail e o endereço. Beleza, posso vir aqui, clicar em fechar. Antes de gerar o dataset, eu posso salvar isso aqui. Salvar em formato de esquema. Que aí, todas as vezes que eu quiser recuperar essa mesma base de dados, eu já vou ter o esquema salvo. Então, por exemplo, eu tenho aqui dados, vamos dizer que isso aqui são dados de clientes. Clientes. Posso vir aqui e salvar. Ó, ele já salvou o esquema. Se você olhar aqui em cima, nos esquemas aqui, ele já está salvo.
E ao mesmo tempo que ele salva aqui, ele já disponibiliza para você um link para que você consiga sempre fazer o download caso você queira desse esquema. Então eu posso vir aqui, ó, clicar nele. Ele mostra aqui para mim que eu tenho um esquema chamado cliente, ID, nome, sobrenome, e-mail e endereço. Deixa eu voltar aqui no nosso, ó, eu posso vir aqui e editar ele também. Então o que que eu faço aqui? Eu posso definir o delimitador, então ele vai ter 1000 registros, o formato dele vai ser um CSV, e agora aqui, ó, você pode escolher qual é o formato, que nem eu disse para você. Você pode salvar ele em CSV, JSON, pode criar uma query SQL para poder carregar direto no seu banco, isso aí vai depender da sua necessidade. Mas eu vou deixar aqui como CSV. E logo abaixo aqui, ele te mostra qual é o link que você pode usar para poder fazer o download sempre desse arquivo, ó. Então você pode usar esse link, ou você pode optar aqui, no caso, eu posso vir aqui, ó, e fazer o download direto. Quando eu clico aqui, ele inicia o download. Ó, já foi concluído. Se eu for lá na minha pasta de downloads, o arquivo já está disponível. Downloads, cliente está aqui. Quando eu clicar 2 vezes, ele vai abrir e vai mostrar aqui o dataset. Prontinho. Eu poderia mudar lá e salvar isso dentro de uma query SQL e subir no meu banco de dados. Muito prático. E também tem a opção de você pode fazer o download também por aqui, utilizando essa informação aqui que ele disponibiliza uma API. Mas essa questão da API aqui eu vou mostrar num próximo vídeo, onde eu vou falar mais sobre essa ferramenta Mocahu. Esse primeiro vídeo aqui foi só para mostrar que é possível você gerar as mais variadas amostras de dados utilizando essa ferramenta online, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like e até o próximo. Muito obrigado.